Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário que você estará assistindo a esta mensagem. Então, dando sequência à ministração que a gente faz, como eu falei no primeiro vídeo, eu falei sobre os 10 mandamentos da comunicação do casal, que é o segundo pilar de 5 que nós trabalhamos e ensinamos os casais. Os noivos, porque devem aprender como se portar no casamento, para que esse casamento seja uma bênção, porque ele foi feito para ser uma bênção. Ou também usamos quando os casais estão passando por problemas, muitos deles, inclusive, já às vias de divórcio. Então, nós falamos os 5 pilares, né? O primeiro, os 10 privilégios do marido, que eu vou falar hoje, os 10 privilégios da esposa, que eu falo depois. Na verdade, esses dois, os 10 privilégios do marido como da esposa, são o primeiro pilar. Na verdade, são as funções que cada um tem que exercer. Os 10 mandamentos da comunicação do casal já está gravado. E depois a gente vai fazer sobre a comunicação do casal e resolvendo os conflitos do casal. Pelo menos esses 4 a gente deve deixar as mensagens aí. Vamos lá. O primeiro, então, esse primeiro pilar, nós colocamos como os privilégios do marido no reino de Deus. E são 10 para cada um. E é importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que quando a gente ensina a função do marido e a função da esposa, normalmente se faz o seguinte, a esposa que ela vai aprender primeiro, o dele, não o dela. Então começa a cobrar, você não é isso, você não é aquilo. Não funciona assim. Não funciona assim. O marido tem 10 privilégios, mas ele só consegue cumpri-los com a ajuda da sua esposa. A esposa tem 10 privilégios, mas ela só consegue cumpri-los com a ajuda do marido. Então, assim, ao invés de cobrança, deveria cobrar como eu estou ajudando o meu cônjuge a cumprir a sua função. E cada um desenvolver a sua função, vamos dizer assim, é como se fosse numa empresa, vamos dizer, num hospital. Médicos, cirurgiões, médico de atendimento, médico do primeiro socorro, médico do SAMU, enfermeira-chefe, atendente, enfermagem, cada um tem uma função. No caso do casamento também é assim, correto? Então vamos lá. O primeiro privilégio do marido, ele é o cabeça do lar. Em 1 Coríntios 11:3, nós lemos o seguinte: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Então, quando esse texto é ensinado, é um verdadeiro pandemônio na vida dos casais. Por quê? Porque o entendimento que se tem, vindo de uma sociedade machista, é de que o homem é um ditador. Então ele tem todos os direitos, ele exige, e assim foi. Então quando se fala que a mulher, que é a parte que nós ainda não falamos, e não vou explicar hoje, vou explicar quando falar das mulheres, que a mulher tem que ser submissa, o marido é o cabeça, daí já começa a divisão no casamento. Então o que acontece? Quando o ensinamento se aprende uma coisa errada, é muito difícil você corrigir. Quem aprende a dirigir errado, quem aprende a falar errado, não é fácil você corrigir, porque a pessoa vive anos naquilo ali. Então é o que nós aprendemos. Então a primeira coisa que ele fala assim, olha, é uma ordem. Cristo é a cabeça do homem. Então o homem ele é um crente verdadeiro. E o homem é a cabeça da mulher. Então veja bem, o homem que pode exigir, vamos dizer, a submissão da mulher, nós vamos explicar o que é isso, é aquele cujo Cristo é a cabeça. Quer dizer, então, como que funciona a cabeça? Você já viu a boca reclamando da cabeça? Você já viu os pés, o estômago, o coração? Não. A cabeça faz o corpo funcionar em equilíbrio, faz o corpo funcionar da forma correta. Ela é equilibrada e ela transmite isso, ela dá ordens, sim, ela dá ordens, mas essa ordem, ela é feita oportunamente pela situação, por exemplo, quando o corpo está com sede, quando está com fome, quando está com dor, correto? São coisas necessárias. Então quando diz que o homem, Deus coloca a função do homem como cabeça, ele não é para ser o Vladimir Putin do lar, o Adolf Hitler. Ele é para ser o quê? A cabeça. Fazer com que as coisas funcionem com equilíbrio, com paz. Então como é que a gente sabe que um homem ele está exercendo a função de cabeça? Quando a família dele é uma família equilibrada. Esposa feliz, os filhos felizes. Quando o lar está equilibrado, tudo bem ensinado, tudo no lugar certinho. Esse é a cabeça. Então é aquele que faz funcionar. Então vamos esquecer essa questão daquele sujeito que
deita no sofá ou então deita na rede e só fica esposa, esposa, eu sou a cabeça, eu mando aqui. Não funciona assim. Então é só ver o que a Bíblia diz e ver o efeito no nosso corpo. Como é o funcionamento da cabeça no corpo humano. Correto? Vocês já viram algum membro reclamando? Não. Por quê? Porque a cabeça faz exatamente o que ela tem que fazer. Se ela não fizer, o corpo padece. Se fizer excessivo, também. Então, quando o homem não é a cabeça verdadeira, mas ele é falso, é uma cabeça que geralmente excede, o corpo padece. Então fica louco. Segundo privilégio, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nós vemos muito comum a queixa dos homens, a grande mercadoria de consumo dos homens, quando se casa, é a mulher virtuosa de que fala Provérbios 31. O único homem que pode exigir a mulher virtuosa de Provérbios 31 é o homem, o marido de Efésios 5. Se você é o marido de Efésios 5, você pode exigir, que ele fala: vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então veja bem, depois ele coloca no versículo 28, assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então ele fala do relacionamento de Cristo, ele fala: você que trata a sua esposa como Cristo trata a igreja, você pode exigir uma mulher, Provérbios 31. Então, a ela, Cristo provê todas as coisas, materiais, espirituais, psicológicas, ele provê. Então, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, é um amor de sacrifício, de doação, como às vezes a gente ministrando isso com alguns homens, né? Mas nossa tarefa é difícil, sim, nós temos que amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. Terceiro, atender às necessidades afetivas e sexuais da esposa. No texto de Gênesis 26:8, a gente vê lá, o texto fala que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher, então o rei Abimeleque descobre a mentira dele, que ela não era a sua irmã, na verdade era minha irmã, mas descobre que ela não era a sua mulher, mas era a sua esposa, porque na verdade não é nem a Rebeca, né? A Rebeca era parente. A Sara aprende com o pai, que Sara, que era meia-irmã de Abraão, na verdade eles tinham medo, né? Que quando os reis apareciam, gostavam da mulher do sujeito, o que fazia? Matava o sujeito, matava o homem para ficar com a esposa, então eles mentiam. Mas ele olhando isso, ele vê o quê? Carinho, ele vê carícia. Então, a mulher tem muito mais necessidade afetiva do que sexual. Ela se envolve sexualmente por causa de coisas afetivas. Então, atender, homem geralmente pensa, né? O homem quando vai casar, ele pensa: eu não preciso mais ir à caça, vou ter sexo todo dia. E a coisa não funciona assim. Depois que ele descobre isso, o que ele começa a fazer? Despreza a esposa e começa a procurar lá fora. Quando não o contrário, também a esposa acaba procurando lá fora. Então essas coisas acontecem por quê? Lembre-se que eu falei sobre a comunicação. A comunicação é muito importante para a resolução desses problemas. Quarto, ser o sacerdote do lar. Como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A função que Deus nos coloca como homem, nesse propósito, é vivenciar o quê? A gente vê hoje, infelizmente, que os homens não são... não exerce essa função de sacerdote. Qualquer probleminha muda de igreja, qualquer probleminha... Não. A gente deve pensar sempre num lugar onde a gente... Não é questão de se sinta bem, é uma questão onde a gente é bem ensinado, onde a gente é pastoreado, onde existe ensinamento da palavra. Essas coisas que ficam falando só de dinheiro, de prosperidade, de não sei o quê, isso realmente é um problema. Mas se você encontrou um lugar que tem um alimento vivo da palavra, é ali. Mas o importante dessa função é fazer com que a família seja uma família que viva nos fundamentos do cristão, do cristianismo, de Jesus Cristo. Os fundamentos dele. Então a gente vê hoje um lar onde não tem culto em casa, não tem oração, não tem uma leitura da palavra, o casal não vai a um culto, é uma situação assim. Então assim, não ser o sacerdote do lar. Quinto, ser o instrutor do lar. Então uma das funções, Provérbios 4:1, ele fala de: o filho sábio ouve a instrução do pai. A responsabilidade maior é do pai, ainda que a gente sabe que normalmente a mãe fica mais tempo, mas
o fundamento dado na família, que vai reger a família, é dado pelo pai. Quando o pai é frouxo, quando eu digo aqui frouxo, eu quero dizer uma pessoa que não se envolve. Uma pessoa, não adianta ficar dando berro, grito, como eu disse. Em vez de gritar, quem grita é porque não tem argumento. Você tem que melhorar o seu argumento. A questão do instrutor é manter o padrão da palavra. Normalmente, hoje nos casais, a mulher é cristã e o marido não. Então tem que funcionar dela porque ela está com a correção, porque ela está na disciplina do Senhor. O do marido não funciona. Mas quando ambos são convertidos, então devem prezar o quê? Pelo melhor, aquilo que é família. Quando tem dúvida, aí vai, tem um pastor, nós estamos com dúvida, estamos com um problema assim, ó. Isso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e recebe a instrução e vai então exercer essa função de ser um instrutor, é aquele que vai dar as coordenações, né, para que a família cresça, os filhos, né, e todo o lar cresça com harmonia, cresça na obediência da palavra, com honestidade, as virtudes necessárias para que a nossa família seja bem edificada. Lembre-se que a família é a célula máter da sociedade e da igreja também. A igreja estando estruturada é resultado de famílias estruturadas. Quando as famílias estão desestruturadas, isso repercute na igreja também. A questão de disciplina, de correção, tudo isso vem à luz. Nós não vamos tratar da correção de filhos aqui porque não é a questão. Sexto, o cabeça tem que ser o comunicador principal. Então, nós vemos aqui a importância que tem para se trazer. A gente vê que normalmente no casamento, quando surgem problemas, normalmente o homem se cala, se fecha. E como a gente explicou isso, né? Por isso que é importante ouvir a primeira, eu coloco sempre aquela primeira, porque ali tem a regra da comunicação. É importante que o homem, ele não é que ele é o único comunicador, mas ele tem a função de promover, de ativar o diálogo, a comunicação para se resolver os problemas. A mulher é só auxiliadora, lembre-se que o homem foi criado primeiro, a mulher depois. Ela foi tirada do lado da costela para quê? Não tirou da cabeça para não mandar, não tirou dos pés para não ser pisada, tirou do lado, porque o lugar dela é ao lado do homem. O homem, Deus viu que não era bom o homem estar sozinho, e não é bom ele agir sozinho, então ele precisa sempre da participação feminina. Então não tem um homem equilibrado, um homem sábio, um homem que esteja vivenciando uma vida de sabedoria, ele tem necessariamente uma esposa assim do seu lado. Sabe ouvir, como a gente colocou nas regras, sabe ouvir, presta atenção, ele faz todas as coisas funcionarem da maneira que a palavra do Senhor nos ensina, que é sempre a nossa base, a nossa regra, a nossa base de tudo, o fundamento está na palavra do Senhor. Sétimo, ser o provedor da família. Então veja bem, nós vamos estar colocando aqui para vocês, que é muito importante, isso vai muito assim, o provedor, às vezes ele não é necessariamente aquele que controla as finanças, talvez, às vezes a esposa tem um marido que a esposa é contador, é economista, é a pessoa que tem mais a experiência na administração, mas ele tem a responsabilidade do provedor. Então a gente vê como a gente fica quando a gente fica desempregado, a gente vê a família passando necessidade, ou só a esposa trabalhando, então isso pesa sobre o homem porque Deus colocou isso, né? O Adão tinha essa responsabilidade, por isso que Deus disse que ele, que disse a Adão e Adão para nós, que ele ganharia o seu pão com suor, então as dificuldades viriam, correto? Isso se chama mordomia, Deus nos deu isso, o trabalho, os pais, já que aconteceu, se está separado deve dar pensão, não deveria se separar, essa é a verdade, né? O casamento é até que a morte os separe. Infelizmente, essas coisas estão acontecendo hoje na igreja e é importante que a gente repasse isso. Oitavo, ser o exemplo moral da família. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Infelizmente, os filhos seguem os exemplos dos pais. As filhas seguem os exemplos das mães. Tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha. Então, é importante, eu me lembro que num dia desses conversando com meu filho Abraão, e ele falou que ele se lembra muito bem quando ele ouviu que eu falei que eu, como sempre gostei de esportes, né? Participava de muito, natação, corrida, salto triplo, corrida de 100 metros,
100 metros rasos, que sempre sou apaixonado por, né, futebol de salão, basquete, joguei muito. Muito no sentido de quantidade, tá? Não de qualidade. E o que aconteceu? Eu falei, olha, como eu gostava de ganhar, eu não aprendi a beber nem a fumar, porque eu não queria perder. E muito menos me perder, vai viciado. E de fato, isso nunca aconteceu mesmo. E ele guardou aquilo e falou, eu aprendi isso também, e por isso que nunca me deu vontade disso. Então, assim, o filho vê o pai honesto, é desonesto, é mulherengo, é essa a importância. Então, por isso que a gente pede muito, e essas ministrações elas visam, a gente até resolveu, por várias situações, estar compartilhando com vocês, porque a gente trabalha com casais há mais de 35 anos, e o que a gente vê? Os filhos e as filhas sendo desestruturados porque o casamento e foi ruim, muitas vezes está ruim e às vezes até acabou. Então, essas circunstâncias, aí entra esse monte de desajustes, de vícios na vida sexual, drogas, bebida, quer dizer, tudo isso por causa de desajustes. E vai no exemplo, então o pai, ele tem que ser o exemplo moral. A gente vê muito hoje, infelizmente, na igreja, pastores, líderes de ministério de louvor, são verdadeiros exemplos de escândalo sexual, escândalo de toda forma, entendeu? Então, o modelo moral do marido, ele tem que ser o espelho da casa, aquele homem respeitado, porque ele é um exemplo. Então ele é uma admiração não falsa, mas é algo que as pessoas podem não gostar dele, mas reconhece o seu valor. Porque é assim, quando se respeita o adversário você pode não gostar da pessoa, mas você respeita pelo exemplo moral. Nono, ser o protetor da família. É uma coisa que é muito importante a gente compreender, que Deus, naturalmente, quando ele deu essa função para o homem, ele deu uma função, 1 Timóteo 5,8 diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Então, o marido que não cuida do seu lar, não importa, divorciou, não devia, mas divorciou, tem que continuar cuidando do seu filho. Ah, mas eu vou dar dinheiro para aquela mulher, não sei o quê. Você tem um filho. Então, se você é homem de verdade, porque tem macho e tem homem. Homem de verdade. O homem de verdade, ele é macho, mas ele tem caráter. Ele sabe das suas responsabilidades. Macho é essas coisas que tem por aí. E por último, fazer a esposa feliz. Então, uma das coisas importantes que Deus coloca para nós homens, a responsabilidade, uma vez que você tira uma mulher da casa dos seus pais, ou de alguma maneira você traz essa mulher para morar com você, você tem uma responsabilidade de fazê-la feliz. Em 1 Pedro 3,7 ele diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas, as esposas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros, na graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, fala das orações de marido e mulher, é uma coisa maravilhosa, e o marido deve coordenar isso, a leitura bíblica, eu acho muito bom, que leiam a Bíblia juntos, enfim, como uma ministração dessa, é importante os dois estarem ouvindo juntos, aprendendo para poder crescer. Como eu disse, não adianta você sair por aí brigando um com o outro, você não está fazendo, tá, eu sei que a gente sabe que não está fazendo, mas tem que funcionar de uma forma em que um ajude o outro a cumprir o seu papel. Então, cada um tem a sua função. Infelizmente, o desconhecimento e a falta de prática disso tem gerado, hoje dificilmente você encontra um casal, eu acredito que hoje, de cada 10 casais, 5 já estão no segundo casamento para frente. Por quê? Gente, se a gente não viver de acordo com o manual, que é a palavra de Deus, o casamento vai ruir. A única forma de nós podermos estar, a gente vê que artista, cristãos, hoje não é pastor, hoje a coisa está generalizada. Então, uma das coisas importantes é a preservação do casamento, e para isso cada um tem a sua função. Então eu quero repetir aqui então, que vocês não podem de forma nenhuma sair por aí brigando ou brigando. Então vamos repetir os 10. O marido é o cabeça do lar, amar a esposa como Cristo amou a igreja, atender à necessidade afetiva e sexual da esposa, ser o sacerdote do lar, ser o instrutor do lar, o cabeça tem que ser o comunicador principal, ser o provedor da família, 8º, ser o exemplo moral da família, 9º, ser o protetor da família e 10º, fazer a esposa feliz.
Então, homem feliz é aquele que cumpre a função de ver a esposa feliz. Então, se o marido faz a esposa feliz e a esposa faz o marido feliz, nós temos um casal feliz. Então, a felicidade é através da obediência ao Senhor, daquilo que Ele nos ensinou. Amém? Que Deus esteja abençoando a sua vida, maridos, que Deus possa ajudá-lo através do Espírito Santo a você cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida. E assim eu estou encerrando essa parte, para não ficar, poder até emendar aqui, mas eu vou fazer em duas partes, que assim dá para ouvir por partes, às vezes está com pressa, então ouve primeiro uma, depois ouve outra. Então aqui nós estamos ouvindo a dos maridos, né? A próxima em seguida estarei gravando a das esposas. Deus te abençoe em nome de Jesus.